Olá, eu sou o professor José Roberto, essa é a disciplina de Pesquisa Operacional 2 e a aula de número 7. Nessa aula a gente vai ver o problema do caixeiro viajante, que é conhecido na literatura como TSP. Né? Vamos ver sua definição, complexidade e alguns exemplos na literatura. Problema clássico do caixeiro viajante consiste, né, esse é um problema que a gente já conhece figurado, né, do mundo real. Então, o caixeiro viajante ele precisa sair de uma determinada cidade, visitar N outras cidades, né, ou N mais uma cidades, e retornar para a cidade de origem. Então, esse tipo de problema a gente vai encontrar no mundo real de várias formas, né, e não necessariamente em viagem, mas vamos encontrar ele em vários probleminhas. Então a ideia é que ele saia de uma cidade, passe por cada uma das outras cidades, mas uma única vez, retornando para a cidade dele. E isso ao menor custo possível, né? Então a gente vai tentar descobrir qual a rota, né, que torna a mínima a viagem total do caixeiro, tá? Bom, a gente poderia resolver isso pelo método simplex, mas a gente primeiro vai dar uma olhadinha na complexidade para depois a gente falar de se resolver pelo método simplex. Né? Nessa ilustração aqui do caixeiro viajante, nós temos 5 cidades, okay? De A a E. E para cada cidade, a gente tem as distâncias entre elas. Né? Então, por exemplo, da cidade A para a cidade B, existe uma distância de 9 quilômetros, né? Da cidade B para D existe uma distância de 7. E notem que, como esses arcos eles não foram direcionados, então, quanto faz? De A para B é 9 e de B para A também é 9. Então, o sujeito ele pode sair de A e vir para B e vai ter um custo de 9, ou sair de B e ir para A, que ele também vai ter esse mesmo custo. Depois nós vamos estudar isso daqui em teoria dos grafos, né? E vamos ver outras variantes desse problema. Então, uma coisa que é importante comentar é que a partir de cada cidade, você pode chegar em qualquer outra. Tá? Então, isso ele dificulta e, de certa forma, facilita, né, você encontrar uma solução para esse caixeiro. Tá? Então, aquele que eu mostrei era o problema simétrico. Agora vamos ver o problema assimétrico, que é quando muitos problemas do mundo real são assim também, né? Então, você está numa determinada cidade, por exemplo, a cidade A, e da cidade A você quer ir para a cidade B. Você vai pagar um custo de 9 quilômetros, alguma coisa assim. Né? Agora, se você estiver em B e quiser ir para A, você paga 7. Ora, mas espera lá, como que é isso? Né? Eu estava numa cidade A, fui para B, tive um custo. Agora estou em B, para voltar para A vou ter outro custo? Se a gente perceber no mundo real, ainda existem, né, rodovias em que você paga um pedágio na ida, mas não paga aquele pedágio, não existe aquela praça de pedágio na volta. Né? Então aí já altera o custo do transporte. Se a gente pensar também num caminhão descendo uma serra e depois ele ter que subir aquela serra, também é um custo diferente. Né? Então, no mundo real, existem vários problemas em que ele é assimétrico. De qualquer forma, para não ficar tão diferente de problemas do mundo real, aqui nem todos os custos são diferentes. Então, a gente tem lá da cidade C para a cidade E um custo de 6. E também de E para C é um custo de 6. Então, no problema assimétrico, a gente pode ter todos os custos diferentes ou alguns custos iguais também e considerar o problema. Então, algumas aplicações práticas, né, no mundo real. Rotas de ônibus escolar. Né? O ônibus escolar ele precisa passar em cada ponto, pegar cada aluno, né, o conjunto de alunos em pontos diferentes ao longo do bairro, ou dos bairros. Né? Então, como é que você vai fazer? Você não tem que passar por determinadas ruas, você tem que estar em determinados pontos. Né? Então, qual o melhor trajeto de forma que você passe por todos os pontos e leve o aluno até a escola. E depois o caminho de volta. Né? Chamadas de serviço, entrega de refeições, né? Esses problemas estão ficando cada vez mais atuais. Né?
E para muitos desses problemas, o número de cidades, que é o que determina a complexidade, né, o quão complexo é esse problema, o quanto difícil ele vai ser resolvido, pode chegar a ultrapassar 1000 com certa facilidade. Tá? Vamos lá. O problema do caixeiro viajante é um problema de otimização combinatória, tá? Então, classificando ele melhor, problema de otimização combinatória. E aí a gente pode fazer pelo menos duas perguntas, né? Uma seria, como determinar todas as rotas do caixeiro viajante? E a outra é, como saber qual delas é a menor? Então percebam que a gente tem dois probleminhas aí, duas perguntas, que não são tão triviais de responder. Isso vai depender muito de N, que é o número de cidades que está entrando para o problema. Quantas cidades tem nesse problema, né? Se eu for fazer, então, tentar resolver por enumeração completa, eu vou ter n-1 fatorial dividido por 2. Né? Esse é o número de rotas possíveis para o caixeiro viajante. Isso é pouco? Isso é muito? Ora, por ser fatorial, simplesmente ele cresce mais rapidamente, né, de acordo com n, do que se ele fosse exponencial. Então, é uma coisa muito mais complicada, né? O que faz com que esse problema seja um NP completo, né? Ele não só está na classe NP, ele é um NP completo, ele é dos problemas mais difíceis de serem resolvidos, tá certo? Então, a gente vai ver que, ao crescer o valor de n, o número de possíveis soluções, ele cresce absurdamente. Vamos lá. Vamos começar com o problema mais simples, então. Vamos pegar 4 cidades, né? A, B, C e D. Considerando que o caixeiro vai sair de A, então, no problema do caixeiro viajante, eu sempre determino. Ele vai sair de uma determinada cidade e, claro, ele tem que retornar a ela ao final, né? Então, ele sai de A, retorna a A, né? E ele vai passar por todas as outras cidades exatamente uma vez, né? E retorna. Ok, bom, se for um problema simétrico, a gente vai ter essa situação, ou seja, o custo, né, a quilometragem, algum tipo de custo do caixeiro se locomover de I a J é o mesmo que de J a I, tá certo? Agora, no assimétrico, esses custos necessariamente ou não, né, são diferentes, ok? Então vamos olhar para o simétrico. Lá no simétrico a gente tem aquelas possíveis rotas ABCDA, ADCBA e assim segue. Bom, vamos perceber o seguinte, né? Notem que eu coloquei 3 cores diferentes ali. Então nós temos o ABCDA, o ADCBA. Olha para essa primeira e inverte a sequência dela. Vocês vão ter essa segunda. Pega a terceira, inverte a sequência dela e vocês vão ter a quarta. E a mesma coisa para a quinta e a sexta. Então, quando eu falo de um problema assimétrico, na verdade eu não tenho então 6, eu tenho 3. Né? Então, é só eu fazer a substituição nessa fórmula. Né? Então, eu tenho 4 cidades, 4 menos 1, então são 3. 3 fatorial dividido por 2 vai dar as 3 soluções diferentes que eu tenho nesse problema. Tá ok? Então não são 6, na verdade são 3. Se fosse no simétrico, então aí eu poderia ter valores diferentes, então sim, né? Aí teriam 6 soluções. Tá? Bom, agora vamos nos preocupar um pouquinho mais com o computador, né? Porque quando a gente fala assim, quantas soluções tem? Tem milhares possíveis, eu tenho que analisar cada uma delas. Bom, para mim é muito difícil, mas para o computador, nossa, o computador ele pode fazer N cálculos por segundo. Né? E esse N é um valor muito maior do que o N que eu tenho no problema. Ok, então vamos pensar se para o computador é tão simples assim também. Vamos considerar um computador que é capaz de fazer 1 bilhão de adições por segundo. Bem papo do pessoal da ciência da computação. Né? Que é um computador bom, para os tempos atuais ainda. Né? E que no caso de 20 cidades, para o caixeiro viajante, né, o computador precisa fazer apenas 19 adições, ok? Bom, então ele é capaz de fazer 1 bilhão de adições por segundo, ele precisa de 19 adições para montar, né, ou analisar uma solução
com 20 cidades, né? Para montar uma solução com 20 cidades, tá ok? Então será capaz de calcular aquele 1 bilhão, né, dividido por 19, e eu vou saber quantas rotas esse computador é capaz de analisar por segundo. Então, cheguei a um número bastante razoável, né? O computador é capaz de determinar o tamanho de 53 milhões de rotas por segundo. Pô, então, o computador é capaz de resolver qualquer problema de caixeiro viajante. O cara é capaz de analisar 53 milhões de rotas por segundo, né? Então, mas vamos dar uma olhada nesse quadro, né? Quando o número de cidades for igual a 5, ele é capaz, né, de analisar aproximadamente 250 milhões de rotas por segundo. Legal. Só que aí eu tenho 12 possibilidades, né, de solução. Então o tempo ele é inexpressivo, tá certo? Com n igual a 10, olha, a quantidade de rotas que ele consegue analisar por segundo começa a diminuir, porque eu estou aumentando o tamanho do problema, né? Então a quantidade de soluções que ele consegue analisar diminui. Lembra que a gente deu o exemplo para 20, ele analisava 53 milhões de soluções por segundo. Então, se a entrada é menor, ele consegue analisar uma quantidade maior, tá? Então, conforme eu cresço essa entrada, a quantidade de rotas que ele consegue somar, né, analisar por segundo vai diminuindo, ok? Bom, o tempo para uma entrada de tamanho 10 também, de certa forma, é inexpressivo, alguns milésimos de segundos, né? Então resolve-se rapidamente. Com n igual a 15, já comecei a criar problema, né? Eu diminuo esse tempo, eu tenho 43,5 bilhões de soluções que deveriam ser analisadas. Ah, tá, mas eu esqueci, o computador ele é muito rápido, então em 10 minutos ele resolveu, ele conseguiu analisar todas. Tá. Vamos crescer um pouquinho mais então para forçar a barra com esse computador, né? E aí a gente coloca aquela nossa entrada de 20 cidades, tá? Onde o computador é capaz de analisar 53 milhões de rotas por segundo. Só que o número que a gente vai ter de possíveis rotas é muito grande, o que vai fazer com que esse computador, que é bom, né, leve 36 anos e meio para analisar, né, todas as rotas, tá ok? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente pensa que o computador ele é rápido, então ele vai resolver os problemas com certa facilidade, não é bem assim, né? O tempo é algo muito importante nesse processo. Então agora a gente vai ver alguns estudos que tem na literatura. Não vamos entrar em nenhum detalhe em cima de cada um deles, né? Fica a dica para vocês explorarem os trabalhos na internet, né? Com facilidade vocês vão encontrar esses trabalhos. Ninguém resolveu por um método simplex. Vocês acabaram de ver que não adianta nem a gente entrar nessa questão, porque só vamos conseguir resolver problemas muito simples. O problema cresceu, esquece, né? A gente não vai conseguir resolver. Então, alguns estudos na literatura. Por exemplo, aquelas placas, né, pessoal da eletrônica, aquelas placas de circuito impresso. Quantos pontos podem ter numa placa de circuito impresso? Bom, não sei, mas foi resolvido um problema com 2.392 pontos, ou cidades, né, no nosso caso, do caixeiro viajante. E isso aconteceu em 1987. É claro que não foi resolvido pelo simplex, né? Então, nessa figura aqui, é uma figura do trabalho, ok? Então, conseguiu determinar qual o melhor caminho para 2.392 pontos ou cidades, tá? Mas dá para a gente piorar um pouquinho a situação, deixar o problema um pouquinho maior. 13.509 cidades dos Estados Unidos, todas as cidades que na época tinham mais de 500 pessoas como população, né? Esse problema foi resolvido em 1998, ou apresentado, né? Então também se fez uma rota, que vamos colocar aqui como rota ótima, né, para o problema, porque ninguém provou ainda que aquela solução encontrada era melhor, não era a melhor possível para o problema, né? Aumentando um pouco mais, né? Vamos lá, aqui o ponto está no lugar errado, 15.112 cidades
da Alemanha, ou seja, pega-se praticamente todas as cidades, né, da Alemanha, e esse problema foi resolvido em 2001. Então, imaginem vocês, né, encontrar qual a melhor rota para 15.112 pontos ou cidades. Né? Pode ficar pior. Né? Lá na Suécia, não cidades, aí realmente pontos, né? 24.978. O problema foi resolvido em 2004. Tá? Então, notem o seguinte, eu havia comentado sobre o tamanho de N para medir o quão difícil vai ser encontrar a melhor solução para aquele problema. Então a gente exemplificou um problema com 4, N igual a 4. Imagina a gente tentar exemplificar esse número. Né? Então, assim como esse, existem N problemas na literatura envolvidos com teoria de grafos, dos grafos, que eles são tão difíceis de ser resolvidos que tentar tratar ele como um problema de otimização, ou seja, um algoritmo exato, na verdade, né, é descartada a ideia. Né? Então, por isso, é importante a gente conhecer bem, né, conseguir classificar os problemas e entender qual a sua complexidade, para a gente não se aventurar e ficar perdendo tempo tentando desenvolver algoritmos que não vão ter sucesso. Tá? Então, esse é o principal motivo pelo qual, antes da gente tentar resolver algum problema, a gente tem que tentar explorar, né, a bibliografia para ver se alguém já tentou resolver aquele problema e qual foi o fator de sucesso ou insucesso que ele teve. Tá? Então aqui são algumas referências e aqui só um GIF, né, animado que mostra um software fazendo N trocas, né, porque a gente não entrou ainda em metaheurísticas, a gente ainda não viu uma forma de se resolver esse problema, né? Então, um software resolvendo o problema e fazendo trocas, né? Começa-se com uma rota e vai fazendo trocas até que em algum momento a distância não consegue ser melhorada, né? Então, ele não provou que é a melhor solução possível, porque não conseguiu, mas ele cansou, né? Em algum ponto ele para, porque não consegue melhorar mais. Naquela sequência de regras que ele usa para tentar melhorar a solução, ele não consegue mais melhoria. Okay? Então é isso, estudem, procurem ver um pouquinho mais sobre esse assunto na internet, em livros, né? Enfim. E comecem a observar no mundo real que vários problemas estão relacionados com esse. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.